Então, pessoal, hoje a gente vai fazer a nossa quarta apresentação da Maratona de Cibersegurança. Hoje nós estamos aqui com o Carlito Vieira, tá? Ele é engenheiro de soluções da Netscope. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre Zero Trust Network Access, né, que é o ZTNA, né, que hoje é assunto em pauta de vários projetos de TI. Vamos falar também um pouquinho hoje sobre DLP, né? Data Loss Prevention, DLP, né, que tem como conceito prevenção de perda de dados. Vamos falar também hoje sobre CASB, Cloud Access Security Broker, né, que é a solução que vai ficar entre a estrutura interna de vocês e a nuvem. Né, e nós convidamos hoje o Carlito para poder bater esse papo com a gente e mostrar na prática como é que funciona a ferramenta. Tá? Lembrando que essa sessão é gravada, tá, e vai estar disponível, acredito que a partir de sexta-feira já no nosso canal de YouTube, tá? Então assistam lá, quem não puder ficar a sessão toda, mas assistam, são aproximadamente 150 vídeos que nós temos lá no nosso canal na Brasiline, vários temas bem relevantes aí para a área de TI, tá? Carlito, eu não vou me alongar muito não, eu vou deixar a bola com você para você já iniciar aí essa sessão, tá? Eu vou só compartilhar aqui com você, para você poder ter o comando aí da apresentação, tá? Só um minutinho. Legal. Obrigado. Eu vou desligar a tela, mas eu vou estar aqui, tá, Carlito? Beleza. Obrigado. Bem, pessoal, bom dia a todos. Eu sou o Carlito Vieira, pré-vendas aqui da Netscope, já estou aqui há quase 4 anos. Como o Carlos disse, o objetivo hoje é a gente mostrar um pouco mais na prática como que as nossas soluções funcionam, né? A Netscope é uma empresa que é posicionada nesse mercado de SaaS, né? Caso alguém nunca tenha tido contato com o SaaS, a gente está basicamente falando de capacidades de rede e de segurança sendo entregues através da nuvem. Então, a Netscope é uma empresa que entrega segurança através da nuvem. Naturalmente, ela está aí posicionada nesse mercado de SaaS, né? Bem, nós vamos começar aqui pela parte de ZTNA, tá? Então, eu estou abrindo aqui uma apresentação, vou mostrar apenas um slide aqui para vocês, para explicar um pouco a arquitetura do NPA, do ZTNA, e depois a gente segue para a demo prática, tá? Então, quando a gente fala de tecnologias de VPN, que é o mais usado até hoje para fazer acesso remoto a aplicações internas, né? Para quem está remoto, quer acessar um sistema privado, usa VPN. Só que quais são os problemas da VPN? Né? O primeiro deles é que a VPN ela compartilha a rede remota compartilha a rede com o usuário remoto. Então o usuário está aqui em um barramento de rede aqui na rede da DSL da casa dele, na Wi-Fi de um hotel. Quando ele conecta na VPN, é como se ele estivesse aqui dentro da sua rede interna, né? Seja ela em uma nuvem pública, numa AWS, numa Azure, ou seja ela aqui também no seu ambiente on-premises, né? Num ambiente com VMware ou com qualquer outro ambiente on-premises, né? Então, o fato da VPN compartilhar a rede com o usuário remoto e fazer com que ele esteja conectado diretamente nessa rede interna faz com que o usuário acabe tendo acesso a mais coisas do que o que ele deveria, né? Até é possível você, através de políticas, ACLs, fechar esse acesso, mas isso gera um custo operacional muito grande, né? E com toda essa rotatividade que a gente tem no mercado hoje também, fica muito difícil você conseguir garantir que o usuário da VPN não tem acesso a mais coisas do que o que ele deveria. E o ZTNA, ele elimina completamente esse problema, porque no ZTNA, o usuário, a rede não é compartilhada com esse usuário remoto, né? Na verdade, o usuário ele só tem acesso até a nuvem da Netscope, até a nuvem que entrega o ZTNA. E é a nuvem que faz o acesso à aplicação. Então, o ZTNA ele faz um proxy dessa conexão. Isso, por si só, já faz o usuário remoto não ter acesso à sua rede interna, tá? Por um outro lado aqui, a gente tem um componente chamado Publisher, que é um appliance virtual
que é implementado no seu ambiente on-premises. Então, a gente precisa fazer o deploy desse componente, seja em uma nuvem pública, seja na sua nuvem privada. E esse publisher, ele vai sair e vai conectar na nuvem da Netscope. Ao se conectar na nuvem da Netscope, é criado um túnel reverso aqui, e a nuvem da Netscope passa a ter acesso a esse publisher, e o publisher tem acesso às suas aplicações on-premises no seu ambiente interno, né? Então, veja que esse publisher ele não precisa estar conectado na internet, né? Nem a própria nuvem da Netscope gera conexão de entrada nele. É ele quem sai, é criado o túnel reverso, e aí a nuvem da Netscope tem o acesso às suas aplicações internas, né? Então, o ZTNA não publica nada do seu ambiente na internet, você reduziu ali 100% a superfície de ataque, e ao mesmo tempo você não compartilha a rede com o usuário remoto, certo? Bem, então eu estou aqui nessa máquina, essa máquina é uma máquina da Netscope, ela tem o Netscope Client instalado, esse cliente ele é responsável apenas por redirecionar o tráfego. Então, todo o tráfego da minha máquina, tanto de acesso à internet como no acesso aos sistemas internos, vai ser redirecionado através desse client. O client executa alguma coisa local na máquina? Não. Então, é um client super leve, não onera CPU, não onera memória. O comportamento desse client é fazer a conexão com a nuvem da Netscope. Essa nuvem, ela conta com diversos data centers distribuídos pelo mundo inteiro, né? Abrir aqui a visão aqui mais atualizada. Hoje são mais de 70 data centers distribuídos pelo mundo. Aqui no Brasil nós temos 3 data centers, sendo São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, né? A gente, claro, faz colocation em nuvens como em data centers como Equinix, como CenturyLink, mas todo o ambiente ali é da Netscope, toda a infra, todo o link é nosso. E o fato dessa nuvem ser nossa, ser privada, nos dá a liberdade de fazer peering, né, fazer ligações diretas com data center da Microsoft no Brasil, com data center da AWS, da Google, né, de outras empresas, com as operadoras no país, sempre buscando atalhos no acesso do usuário para melhorar a experiência dele, né? Então, se o seu usuário vai acessar o seu funcionário de dev, né, vai acessar uma aplicação que está em AWS, uma aplicação privada, por dentro do ZTNA, ele vai ter aí uma latência de acesso até a nuvem da Netscope, vamos supor aí 10 milissegundos nesse acesso, e da nuvem da Netscope até a nuvem da AWS é um caminho direto, que ele não vai mais precisar ser roteado pela internet. Então, essa nuvem privada nos dá esse poder de estabelecer esses acordos aí com essas empresas, com as operadoras em cada país e melhorar a experiência do usuário. Uma outra característica dessa nuvem é que também, quando você compra a Netscope, você ganha direito de uso a todos os nossos data centers, né? E isso te traz uma mobilidade protegida a isso. O seu usuário viaja, por exemplo, para uma viagem de trabalho para os Estados Unidos. Ele vai se conectar no data center mais próximo a ele nos Estados Unidos e ser protegido. Se ele viaja para o Japão, se ele viaja para a Austrália, para qualquer país, ele sempre vai se conectar no data center mais próximo e as mesmas políticas de segurança vão ser aplicadas para ele em qualquer data center, né? Sem gerar nenhum tipo de custo adicional. Isso é um diferencial também, porque o mercado, em geral, tem usado a nuvem pública para vender segurança. Então, o fabricante coloca o ZTNA dele na nuvem da Google ou da AWS, normalmente, e aí ele não tem esse controle do tráfego e ele também não consegue te dar direito de uso a todos os data centers. Se você quiser usar um data center fora do Brasil, você vai ter uma sobrecarga de custo para ter direito ao uso a outros data centers, tá? E havendo também qualquer tipo de indisponibilidade na nuvem da Google, da AWS no Brasil, o seu tráfego começa a ser redirecionado por Miami, normalmente, que é o POP mais próximo deles
em relação ao Brasil. Então, você acaba tendo uma agregação de latência muito alta aí para poder navegar por um POP fora do Brasil. Então, de modo geral, comprar segurança através da nuvem hoje traz muitos benefícios, né? Só que você precisa ter a sua infraestrutura de nuvem, os POPs do seu fabricante precisam estar próximo aos seus usuários, né? E ter redundância aqui dentro do Brasil, tá? Nós somos o único fabricante aí a publicar SLA de latência para tráfego criptografado, então, para tráfego não criptografado, SLA de inspeção da nossa nuvem são 10 milissegundos, para tráfego criptografado são 50 milissegundos. Hoje são mais de 70 data centers aí espalhados pelo mundo todo, e nós temos a característica de ter computação completa em todos os data centers. Então, cada data center desse ele tem todas as capacidades aí de processamento de todas as funcionalidades, tá? Bem, então, o meu cliente aqui, ele automaticamente se conectou no POP de Brasília. Eu estou fisicamente em Brasília, então, esse cliente, ele se conectou em Brasília, né? Eu tenho aqui no meu Mac um cliente aqui de RDP para poder fazer acesso a servidores Windows, né? Então, eu estou abrindo aqui esse cliente e vou me conectar aqui a uma máquina Windows com um IP privado. Então, 172.31.84.189. Essa máquina, ela está em uma conta de AWS em North Virginia, nos Estados Unidos, né? Então, eu estou em Brasília, estou conectado no POP de Brasília e estou acessando uma máquina que se encontra nos Estados Unidos. Em relação aqui à experiência de acesso à máquina, nunca vai ser, claro, uma experiência de rede local, mas vejam que é uma experiência muito próxima, né? A gente consegue, através desses atalhos que a gente corta, né, no acesso que a gente faz entre o usuário e o serviço final, com todos esses atalhos que a gente implementa através dessa nuvem privada, a gente consegue melhorar a experiência do usuário. Muitos clientes procuram a gente querendo conhecer o ZTNA por conta dos benefícios de segurança que ele traz, como eu falei lá no começo, não publica nada na internet, não compartilha a rede com o usuário remoto, mas, ao mesmo tempo, muitos clientes procuram a gente para falar sobre ZTNA também por conta de experiência do usuário. Tem um cliente nosso no Brasil que tem desenvolvedores espalhados pelo mundo inteiro, é uma fintech que contrata dev espalhados aí, após a pandemia eles começaram a contratar gente de qualquer país para desenvolver para eles, e todos esses funcionários, que é 80% da empresa, conectavam em um concentrador de VPN em São Paulo para, a partir desse concentrador, chegar nas aplicações privadas, que podiam estar no data center on-premises, podiam estar na nuvem da AWS, e a experiência era muito ruim. No final do dia, o desenvolvedor tinha muitas quedas no túnel de VPN, muita lentidão no acesso, não conseguia executar o trabalho dele e comprometia a entrega dos novos produtos dessa fintech. Então, prejudicava o faturamento da empresa, prejudicava o lançamento de novos produtos no mercado. Então, eles vieram até nós buscar a ZTNA justamente para ver uma tecnologia que pudesse melhorar a experiência desses funcionários. Nós acabamos fazendo uma prova de conceito em produção, né, com mais de 300 pessoas espalhadas pelo mundo todo, e após a prova de conceito a gente não conseguiu mais nem tirar a solução, porque a mudança na experiência dos desenvolvedores mudou completamente, né? Eles conseguiam trabalhar e acessar os sistemas internos dessa fintech com uma experiência satisfatória e que viabilizasse o trabalho deles, né? Então, aqui eu acessei um servidor via RDP. Se eu fechar aqui essa máquina e voltar aqui para o aplicativo de RDP, eu tenho um outro servidor aqui que está na mesma rede que esse. Só que esse outro servidor não está publicado na nossa nuvem. Então, consequentemente, eu não consigo acessá-lo. Se eu tivesse em uma VPN, muito provavelmente eu conseguiria acessar
esse servidor e muitas outras coisas disponíveis nesse mesmo segmento aqui, né? Então, como o ZTNA ele tem essa característica de não publicar a rede, ele aumenta consideravelmente esse grau de segurança. Tá? Bem, eu fiz um acesso via RDP. Agora eu quero mostrar para vocês aqui o acesso acontecendo totalmente através do browser. Então, eu vou desabilitar o cliente aqui da Netscope. Agora eu não vou pegar aqui o endereço de uma aplicação que está publicada na nossa nuvem, totalmente via browser. Então, agora eu não dependo mais do cliente, né? Vou copiar aqui esse endereço. Vou fazer acesso aqui a essa aplicação. No caso, a aplicação que eu vou acessar aqui é a aplicação do Guacamole. Ao fazer esse acesso aqui, por exemplo, ao Guacamole, através dele eu posso, por exemplo, abrir aquele mesmo servidor via RDP, só que fazendo um acesso totalmente pelo browser, né? E preservando de novo a mesma qualidade aqui de experiência no acesso, né? Reforçando que essa máquina está em North Virginia. Tá? Se fosse uma aplicação web, eu poderia fazer o acesso totalmente direto aqui pelo browser, né? Então, aquele servidor Windows, ele tem um IS configurado, um servidor web, estou fazendo um acesso aqui a ele totalmente pelo browser. E eu posso aplicar DLP nesse tráfego também. Então, se o usuário remoto está acessando uma aplicação interna, esse funcionário, ele pode ser um funcionário terceirizado, ele está usando o computador pessoal dele, ele conecta na sua aplicação web interna via browser, através do ZTNA, mas pelo fato de ser terceirizado, pelo fato de ser uma máquina pessoal, eu não quero, por exemplo, que ele faça download de um documento, de nenhum documento, ou não quero que ele faça download de documentos específicos, né? E aí a gente já entra com um DLP em ação. Tá? Eu já vou mostrar para vocês alguns casos de proteção de dados através do DLP. Tá? Só para fechar aqui essa parte de ZTNA, eu quero mostrar aqui para vocês, dentro da console da AWS, aonde esse servidor Windows está, que o security group dele não permite nenhum tipo de acesso, a não ser o próprio acesso da nuvem da Netscope. Então, vou mudar aqui a região para North Virginia, vou acessar aqui as minhas instâncias, e nós temos aqui exatamente esse Windows Server 2019, com esse IP 172.31.84.189, que é a mesma máquina que eu fiz o acesso aqui via RDP. Então, esse é o IP privado do servidor. Se a gente olhar o security group dessa máquina, ela só permite conexão inbound dos IPs dos publishers da Netscope, né? Aquele componente que eu comentei que precisa ser implementado no ambiente on-premises de vocês. Então, esse appliance virtual, que a Netscope te entrega ele pronto, ele precisa ter acesso às suas aplicações privadas. Então, aqui no Security Group da AWS, essa máquina só recebe IP só recebe acesso desses IPs dos publishers, tá? E se a gente olhar aqui o publisher, olhar a parte de Security Group dele aqui, ele não tem nenhuma regra de inbound. Então, a internet não sabe que ele existe, nem a própria nuvem da Netscope consegue gerar uma conexão para ele, né? Na verdade, é ele que sai, conecta na Netscope e, através do túnel reverso que eu havia comentado, toda essa mágica do acesso acontece. Perfeito? Bem, eu vou avançar aqui agora para a parte de CASB, API, para a parte de CASB em real time e também para a parte de DLP. Legal? Nós temos aqui esse tenant, é um tenant meu de laboratório, carlito.goscope.com, e a primeira função de uma tecnologia de CASB é gerar visibilidade das suas aplicações SaaS, né, das suas aplicações sancionadas. Então,
As empresas hoje estão usando o Office 365, Google Workspaces, Slack, Salesforce, GitHub, estão usando dezenas de serviços em nuvem, né? Qual que é a função do CASB? É se conectar nesses serviços que a empresa utiliza e gerar, primeiramente, visibilidade e auditoria, né? Então, tudo que o usuário fizer, por exemplo, no OneDrive, eu quero saber. Se o usuário fez login a partir de São Paulo, se o usuário fez login a partir da China, se o usuário fez o upload de um documento, se fez o compartilhamento, se deletou, se editou, se visualizou. Então, primeiro, visibilidade e auditoria de tudo que os usuários estão fazendo. A terceira função de um CASB é fazer a parte de proteção de ameaças. Então, se algum usuário faz um upload, por exemplo, de um arquivo de ransomware para o meu OneDrive, né? Tem um ransomware na máquina dele, esse ransomware é transferido para a pasta do OneDrive, isso é sincronizado com a nuvem e, consequentemente, pode ser sincronizado com todos os usuários da empresa. Bem, a função do CASB também é inspecionar cada arquivo existente e, se for identificado como um arquivo malicioso, remover essa ameaça, mandar para uma quarentena, né, e limpar, manter o ambiente limpo e livre de ameaças, né? A quarta função de um CASB é fazer toda a parte de proteção de dados. Então, no meu tenant aqui de laboratório, tá? Isso aqui é um dashboard dando visibilidade de OneDrive. Eu tenho 150 arquivos armazenados. Desses 150, 90 violam alguma regra de DLP. No caso aqui, todas as violações são de LGPD. A Netskope suporta LGPD nativamente, então nós temos detectores nativos para dezenas de dados pessoais brasileiros e com o algoritmo validador também, né, para evitar falso positivo. Então, quando a gente detecta uma CNH, a gente sabe que aquela CNH é uma CNH válida no Brasil, um CPF válido e assim por diante, né? Também a gente mostra a situação dos arquivos. Por exemplo, desses 150 arquivos, tem 6 que se encontram compartilhados com domínios externos. Temos 8 que estão compartilhados publicamente na internet. Então, o usuário, quando foi compartilhar o arquivo lá no OneDrive, compartilhou de forma errada, compartilhou de forma muito permissiva, e deixou esse link público. Qualquer pessoa com acesso ao link pode abrir o documento sem estar logado no OneDrive, ou até mesmo esse documento pode vir a ser indexado pelos motores de busca, como o da Google, né? O usuário digitar o nome da empresa de vocês e mais alguma coisa, pode encontrar esse documento em algum motor de busca. Então, as empresas que estão utilizando ferramentas de colaboração, e-mail na nuvem, cloud storage, etc., se elas não possuem um CASB, tem uma grande chance de você ter dados sensíveis da empresa sendo compartilhados publicamente, sendo compartilhados com e-mail pessoal dos usuários. Então, por que o usuário pega um documento da empresa e manda para o pessoal dele, para o e-mail pessoal dele, né? Ou compartilhado com domínios externos que não deveriam, com domínios de empresas concorrentes, né? Então, o CASB ele vai te dar toda essa fotografia, vai te trazer toda essa visibilidade e ainda vai permitir você aplicar regras de remediação, tá? Então, por exemplo, se eu identifiquei que eu tenho dados que violam a LGPD compartilhados publicamente, eu posso entrar aqui na parte de políticas de CASB, selecionar aqui a aplicação OneDrive, selecionar usuários específicos ou criar uma regra mais ampla para qualquer usuário, selecionar o tipo de compartilhamento, no caso aqui eu quero atacar os compartilhamentos públicos, poderia selecionar compartilhamentos com domínios específicos, né? Qualquer tipo de arquivo que viole uma regra de LGPD, ou uma regra de PCI, ou uma regra customizada para identificar algum dado de negócio específico da sua empresa, né? Violando uma regra de LGPD, estando publicamente, o que eu quero que o CASB faça? Ele pode só gerar log, gerar visibilidade na console, ele pode, em uma medida mais drástica, deletar o arquivo,
pode mandar uma cópia para a auditoria, para o meu DPO, para o meu escritório de privacidade, pode mandar o arquivo para uma pasta em quarentena, pode restringir o acesso, dizer, olha, a partir de agora só o owner do arquivo tem acesso a essa informação, ou só funcionários internos da minha empresa, ou eu posso simplesmente remover o link de compartilhamento público, né? Então, aquele arquivo que estava exposto, o CASB vai lá e corrige o problema, tá? Um exemplo aqui prático para mostrar para vocês do CASB entrando em ação, eu estou abrindo aqui o Microsoft Teams e vou compartilhar aqui algumas informações que violam a LGPD dentro dessa aplicação, tá? Então, a visibilidade vai estar sendo gerada, né? Deixa eu pegar aqui um usuário para eu mandar mensagem, vou pegar aqui o usuário da Ana Maria, vou copiar aqui todos esses CPFs e vou colar esses CPFs aqui. Veja que em poucos segundos a mensagem foi apagada. Então, eu mando aqui a informação para a Ana Maria, só que o CASB identifica que aquela mensagem tinha CPFs e apaga, né? Vou pegar aqui também um documento com dados pessoais brasileiros, essa planilha aqui tem bastante informação pessoal. Vou fazer aqui o upload dela. Carregar uma cópia aqui dessa planilha, beleza? Vou mandar a mensagem. Bem, agora veja que o CASB é sempre uma ação reativa, né? A planilha aqui já foi apagada. Mas veja que é sempre uma ação reativa, né? Por mais que seja em poucos segundos, aquela informação chegou até a Ana Maria, aqui no caso do laboratório, né? A informação foi apagada, mas foi uma ação reativa, né? Então, o CASB, qual que é o grande valor do CASB comparado, por exemplo, com uma solução de proteção em tempo real, como um proxy com DLP, que nem deixaria o usuário fazer esse upload, né? O grande benefício do CASB é que ele tem o poder de olhar o passado. Então, se na sua empresa hoje, por exemplo, vocês usam o Google Drive ou o OneDrive da Microsoft e tem 40 milhões de arquivos armazenados, o CASB API vai escanear esses 40 milhões de arquivos, poderiam ser 100 milhões, 200 milhões, vão ser todos escaneados e você vai poder tomar ação de correção em cima desse dado em repouso, né? Desse arquivo que já está lá, né? Enquanto que uma tecnologia em tempo real, ela só vai olhar daqui para frente, né? A partir do momento que você ativá-la, ela vai começar a olhar do presente para o futuro. Agora, esse passado, você depende de uma tecnologia de CASB para poder conseguir fazer essa fotografia do ambiente e conseguir aplicar essas correções, né? Um outro caso de uso muito comum por exemplo, aqui no Teams, numa ferramenta de chat, de colaboração, é o bloqueio de palavras de baixo calão, ou palavras homofóbicas, ou palavras racistas, que a empresa não quer que seja utilizada na comunicação entre os funcionários, e aí você cria a política de DLP para, se uma mensagem como essa for digitada e mandada aqui, eu quero que o CASB apague essa mensagem. Ok, mas e se eu quisesse fazer o bloqueio em tempo real, não deixar o usuário nem chegar a mandar a mensagem? Aí a gente pode reativar o cliente aqui da Netscope, contar com um serviço de proxy para poder fazer essa. Pessoal, o Carlito caiu aqui, mas já voltou já. Capacidade aqui de bloquear o tráfego baseado na categoria. Agora, se eu entrar no ZipShare, por exemplo, que é um cloud storage, né, como se fosse o e-transfer, e tentar fazer upload desse quadro em branco aqui, que eu vou tirar um print screen. Esse quadro em branco não tem nenhum tipo de dado sensível. Então, a aplicação ZipShare não é um cloud storage seguro,
não é uma aplicação recomendada para ambiente corporativo, né? No entanto, ela não tem nenhum risco. Esse quadro em branco não expõe a minha empresa a nenhum tipo de risco se o usuário fizer o upload dele aqui. Então, eu deixo o usuário fazer, tá? Poderia bloquear o acesso a essa aplicação? Poderia, mas a gente sabe que cada vez mais o time de segurança é cobrado para não ficar bloqueando tudo, né, e passar a permitir o tráfego com segurança. No dia a dia, o usuário quer usar o Shadow IT, né, quer agilizar o trabalho dele, quer simplificar o trabalho dele. Tudo bem, então, ele usar o ZipShare para fazer um upload de uma informação que não coloca a nossa empresa em risco. Agora, se eu pegar aqui esse documento aqui, ó, que tem dados pessoais brasileiros e que viola a LGPD, esse documento aqui, essa planilha, eu não quero que o usuário consiga fazer upload nesse tipo de aplicação. Então, efetuei aqui o bloqueio, né? Da mesma forma, o nosso DLP tem a capacidade de identificar imagens com dados sensíveis. Então, vou tentar fazer upload agora de uma imagem de um cartão de crédito. Só que esse cartão, ele vai ser processado pelo nosso motor de machine learning e a gente vai identificar que essa imagem representa um cartão de crédito. Eu poderia usar também o OCR, que seria parar essa imagem, ler os números aqui do cartão e reconhecer que esses números aqui representam um número de cartão da bandeira Visa, por exemplo. Então, vou tentar fazer o upload aqui, o motor de DLP vai entrar em ação e vai fazer o bloqueio desse upload, né? Deixa eu abrir essa planilha para mostrar para vocês que tipo de informação nós temos dentro dela, tá? Bem, vejam que nós temos aqui na parte de cima dados que são dados válidos, então isso aqui a gente pegou no Google, essas informações que estavam públicas, mas esses números aqui representam um PIS/PASEP válido, uma CNH válida, um CPF válido, né? Os e-mails aqui estão construídos direitinho, então são formatos de e-mails válidos, os endereços brasileiros também são números válidos, o CEP aqui bate com o CEP brasileiro, enquanto que essa parte aqui de baixo, apesar, por exemplo, de ter 11 dígitos aqui, isso não representa um CPF válido no Brasil, nenhuma CNH, nenhum PIS/PASEP, nenhum CEP brasileiro, por exemplo. Então, quando eu fiz o bloqueio do upload dessa planilha, eu bloqueei por conta apenas dessa parte de cima, e o nosso DLP ignorou essa parte de baixo, minimizando aí a quantidade de falsos positivos, né? Então, se eu entrar aqui nos incidentes de DLP, nós vamos ter aqui um incidente gerado para o upload da planilha, que é esse daqui. E se a gente olhar, que tipo de informação que nós temos aqui? Usuário do Carlito, tentando fazer upload, foi bloqueado pelo proxy. Eu estava tentando fazer upload na aplicação ZipShare. O nome do documento era Dados Pessoais Brasileiros. Eu tinha 15 CNHs, 15 CPFs, 15 PIS/PASEPs, então veja que só a parte de cima realmente foi detectada. E aqui na parte de baixo, eu ainda tenho o dado em si, né? Então, o seu DPO, por exemplo, se estivesse entrando aqui na console para fazer essa investigação desse incidente, ele iria conseguir fazer uma análise completa, né? Vendo aqui exatamente quais eram as informações que estavam dentro daquela planilha, sem nem precisar ter acesso ao documento propriamente dito. Nesse caso, é importante aqui também a gente destacar que essas informações, elas são o dado em si, né? É o conteúdo que estava na planilha. E por ser o conteúdo da planilha, ser o dado em si, a gente não armazena na nossa nuvem. Então, esse tipo de informação, a gente armazena em uma pasta do seu Cloud Storage. Automaticamente, a gente guarda lá em uma pasta do OneDrive, ou do Google Drive, ou do seu Dropbox. E quando você entra aqui no incidente e clica
a gente via API, vai lá no seu Cloud Storage, busca a informação e renderiza para você aqui na tela. Isso, então, traz mais segurança para vocês, né? Vocês não estão guardando informações de vocês na nuvem, em uma nuvem terceira, e também resguarda a Netscope de qualquer tipo de incidente com a nossa própria nuvem, né? Então, o que a gente armazena são os logs, né? Essa parte aqui de cima está toda guardada na nossa infra, mas são, de novo, informações sobre o acesso, né? O dado em si fica guardado na nuvem de vocês. Você ainda pode fazer a gestão do incidente aqui em cima, então eu poderia dizer, por exemplo, que esse incidente está na análise do DPO, poderia aqui atribuir esse DPO, consequentemente ele vai receber um e-mail avisando que ele tem um incidente para ser analisado, mas tudo isso aqui poderia acontecer de forma automática também, né? Toda vez que acontecer um incidente, eu quero disparar um e-mail para o DPO da minha empresa saber que aquele incidente aconteceu, entrar e tratar, baseado também pela severidade, né? Às vezes o volume é tão grande que você precisa priorizar o que é crítico. Então, a gente faz essa classificação e aí, claro, ele pode começar a análise por aqueles que estiverem classificados como crítico pela solução. Se a gente olhar aqui o incidente do cartão Visa, nós vemos que se trata de um arquivo de imagem, né, um arquivo realmente PNG, mas mesmo sendo um arquivo de imagem, a Netscope fez a leitura da imagem e o nosso motor de machine learning reconheceu que aquela imagem representa uma imagem de cartão de crédito. Tá? Bem, nós temos aqui, eu falei para vocês que o ZipShare era uma aplicação não recomendada para ambiente corporativo, né? Então, essa aplicação aqui, uma aplicação com um score muito ruim. Por quê? Porque ela tem características que não são interessantes para o ambiente corporativo. Ela não criptografa dados em repouso, ela não garante que quando você carrega um documento dele, continua sendo seu. Então, se a gente pesquisar aqui pelo ZipShare, perdão. Vamos abrir aqui as informações sobre essa aplicação. Então, o score que a gente atribui para cada aplicação, e são mais de 60 mil aplicações classificadas, esse score vai de 0 a 100, né? O score dessa aplicação é 15, então é um score realmente muito baixo. Não é uma aplicação legal, né? Eu posso compará-la, por exemplo, com o OneDrive da Microsoft. No caso da minha empresa, utilizar o OneDrive, né? Poderia comparar com... Vamos colocar aqui o Google Drive também. Com certeza nós temos clientes aqui assistindo a gente que usam ou OneDrive ou Google Drive, né? E aqui a gente consegue ver a diferença de uma para outra. Então, enquanto o score do ZipShare é 15, o score do OneDrive é 87, o do Google Drive é 90, né? E aí nós temos aqui o porquê. Então, enquanto a Microsoft e a Google têm todas essas certificações de compliance e de data center, o ZipShare não tem nenhum. Enquanto o OneDrive e o Google Drive criptografam o dado em repouso, o ZipShare não faz isso, né? Enquanto a Microsoft e a Google garantem que quando você faz o upload da informação aqui, você continua sendo dono do dado, né? Customer owns the data. O ZipShare não te dá essa garantia no termo de uso. Então, essa ferramenta aqui chamada Cloud Confidence Index é onde você pode pesquisar por aplicações aqui e obter esse dossiê sobre a aplicação. Ela pode ser usada de várias formas. Por exemplo, um cliente nosso, o CFO da empresa queria usar uma aplicação em nuvem, uma aplicação para armazenar dados financeiros da empresa, e perguntou para o CISO, essa aplicação é segura? Ele estava fazendo uma prova de conceito com a gente e veio aqui no CCI
procurar por essa aplicação. A gente não tinha, uma aplicação nova no mercado, a gente não tinha ela classificada, era inclusive uma aplicação brasileira. Mas nós temos um SLA de 7 dias para fazer a classificação de qualquer aplicação que os nossos clientes solicitam. Então, nós fizemos essa solicitação, em poucos dias entregamos o dossiê completo para o CISO, que no caso decidiu não contratar aquela aplicação porque ela tinha sérios problemas de segurança para estar armazenando dados da empresa, né? Então, seu departamento de marketing com certeza está usando coisas na nuvem. Será que essas aplicações são seguras? Quando você tiver o seu tráfego passando pela nuvem da Netskope, você vai descobrir o que o seu marketing está usando, vai poder ver se o score das aplicações que eles estão usando é bom ou não, e o próprio CCI aqui vai recomendar aplicações similares com um score melhor para o ambiente corporativo, né? Então, você pode usar o CCI de várias formas, né? Teve um cliente nosso que estava entre o ClickSense e o Power BI. A gente gerou para ele o quadro comparativo, ele fez uma análise, chegou à conclusão que o Power BI, por algumas características, era mais adequado para a empresa deles, né? E quando a gente está falando disso aqui, no final do dia, a gente está falando de proteção de dados, né? Porque a gente não pode enxergar a proteção de dados como algo que dependa só das funcionalidades de reconhecimento de dados sensíveis e de DLP exclusivamente, né? Você não deixar as pessoas usarem uma aplicação com risco e mandar dados para lá é uma forma de fazer proteção de dados, né? Uma outra forma é proteger contra ameaças, né? Por exemplo, eu tenho um sample de ransomware armazenado aqui em uma conta de box.com. Então, o Box é uma aplicação segura, né? Uma aplicação similar ao OneDrive, similar ao Google Drive. Muitas empresas usam esse Cloud Storage, até por ter um custo inferior a essas outras empresas, como Microsoft e Google. E aí, se alguém compartilha, armazena um ransomware aqui numa pasta do Google Drive e manda o link para o seu usuário, nenhuma solução sua de DNS Security ou de proxy, né, baseado em categoria de URL, vai desconfiar da pontuação ou da qualidade do box.com, porque é um domínio confiável, né? E aí o usuário recebe esse link, vai fazer o download e pode ser infectado por uma ameaça, por um ransomware. Aqui, no caso, a gente tem uma política da Netskope para fazer bloqueio de qualquer tipo de ameaça, tanto conhecida como desconhecida. Por quê? Esse sample aqui já é um sample conhecido, mas se fosse um arquivo desconhecido, a gente poderia mandar esse arquivo para uma sandbox, fazer uma análise heurística do binário do arquivo para ver se ele tem traços de arquivo malicioso, comportamento de arquivo malicioso, e depois fazer a análise dinâmica desse arquivo dentro da sandbox, que seria executá-lo, né? E você pode, na política de segurança, ter definido que o usuário só pode concluir o download de um arquivo executável, por exemplo, após o término da análise na sandbox. Então, a gente exibe um alerta como esse para o usuário e avisa que o arquivo dele está sendo inspecionado, né? E pede para ele aguardar. Então, não tem como desassociar proteção de dados de características de proteção de ameaças também, né? Uma outra forma de você proteger seu dado é garantir que o usuário só acesse as instâncias corporativas das aplicações em nuvem que a sua empresa utiliza. Então, por exemplo, eu estou entrando aqui no Office 365, só que eu vou tentar fazer login em uma conta que não pertence à minha empresa fictícia aqui no meu laboratório. Então, se eu tentar entrar nessa conta aqui, eu caio em uma política de bloqueio. Nessa conta eu não posso entrar. Se a gente olhar o URL aqui em cima, é o mesmo para todo mundo, né? Office.com. Só que no payload do pacote, a Microsoft informa qual é o ID da instância. E como a gente é uma solução de camada 7, que tem todo esse controle granular em cima do tráfego, eu consigo ler esse ID da instância e ver que aquela conta que eu tentei acessar não se trata da conta da minha empresa
E agora, essa conta que eu vou tentar logar aqui, essa sim, eu posso fazer o acesso, porque é a conta da minha empresa, né? Aqui no caso ele está pedindo um token aqui para poder autenticar. Deixa eu só ver se eu recebi aqui a mensagem da Microsoft. Recebi. Então, vou colocar aqui o token e concluir o acesso aqui ao meu Office 365 corporativo, né? Então, esse controle de instâncias a gente faz para dezenas de aplicações na nuvem, né? O seu cara de dev, ele pode acessar qualquer conta da AWS, ele pode subir máquinas em qualquer conta. No GitHub, ele pode subir código-fonte da minha empresa em qualquer conta de GitHub? Não, né? Eu quero que ele consiga fazer esses uploads só nas contas de GitHub da empresa, nas contas de AWS da empresa ou no OneDrive. Muitas vezes o usuário pega uma informação extremamente sensível para a empresa, ele está com o OneDrive pessoal dele e o corporativo aberto, ele, por engano, né, de forma acidental, sobe a informação no lugar que ele não deveria. Ou pode ser por intencional também, né? E essa funcionalidade, essa capacidade de controlar as instâncias permite você evitar que ou descobrir, né, porque fica tudo registrado nos logs, descobrir que o usuário tentou fazer aquele ou fez aquele acesso indevido, aquele upload de informação num local indevido, né? Então, tudo isso que eu estou acessando aqui ao longo da demo fica registrado na console automaticamente, né? O log é nativo, o SSL Decryption também é nativo, né? Se eu acessar aqui, por exemplo, o Google Drive da Netscope, tá? Isso aqui é um tráfego SSL, né? Isso aqui é um tráfego criptografado, assim como 90% do que a gente acessa hoje na internet. Se eu olhar aqui o certificado, aqui vai ser mostrado o certificado da Netscope, né? Porque a gente automaticamente faz esse SSL Decryption de todo o tráfego. É até uma vantagem aí em relação à sua tecnologia de Next Generation Firewall ou de proxy on-prem. Porque quando a gente fala de equipamento, de caixa, dificilmente eles vão conseguir fazer SSL Decryption de todo o tráfego, né? Enquanto que uma solução em nuvem já é escalável, já é dimensionada para isso. Então, muitos clientes nossos, eles estão mantendo as caixas, por exemplo, de Next Generation Firewall deles, mas tirando a parte de inspeção de tráfego desse equipamento, colocando um licenciamento mais simples na máquina e jogando o tráfego para a nuvem da Netscope poder fazer a inspeção, o SSL, o DLP, o controle de atividades, né? Nesse Google Drive aqui, por exemplo, eu tenho uma política que não me deixa renomear documentos. Veja o quão granular é a nossa capacidade de controlar o tráfego. Então, eu tentei renomear aqui esse documento e tem uma política que não me permite fazer esse renomeamento aqui, né? Eu poderia bloquear o upload, o download, o compartilhamento, a simples tentativa de abertura de algum arquivo. Então, para cada aplicação em nuvem, a gente não só gera a visibilidade aqui do que o usuário fez, ó, no Office 365, eu tentei fazer um login nessa conta e fui bloqueado, porque não era a conta corporativa. Nessa outra conta de Office 365, que é a minha conta corporativa aqui no laboratório, eu fui permitido. No Box.com, eu estava tentando fazer um download, só que o arquivo era malicioso, e aí foi detectado como malware, né? No site da Webmotos, eu estava só tentando abrir a página, mas a categoria de sites automotivos está bloqueada, né? Então, tudo que o usuário acessa é logado. Esse log é um log bem completo, né? Tem muita informação aqui do acesso, quem era o usuário, qual máquina ele estava usando, qual que era a aplicação, o que ele estava tentando fazer dentro da aplicação, que tipo de informação tinha nessa transação. Então, é um log bem completo. E a gente também tem
uma solução de analytics que vai processar todo esse log para poder te gerar informação em um formato adequado para o CISO, adequado para o SOC, adequado para o DPO, adequado para o analista que opera a solução no dia a dia, né? Então, se eu abrir aqui o Advanced Analytics, por exemplo, nós temos dezenas de dashboards que já vêm prontos na solução, dashboard de proteção de dados, dashboard de ZTNA, né, para ver o acesso às aplicações privadas, que a gente mostrou lá no começo da demo, o dashboard do CISO. Então, tem muito dashboard aqui já pronto. Eu vou abrir um dashboard em especial que eu customizei, e esse é outra característica interessante desse Advanced Analytics, porque você consegue customizar os seus próprios dashboards com a informação que você precisa e sendo apresentada na forma como você precisa, né? Então, ele tem gráficos em formato de pizza, barra, coluna, tabela. Tem um outro aqui que eu vou mostrar chamado Sankey, que é bem interessante também, porque você consegue ver o fluxo do dado de uma forma bem intuitiva. Deixa ele terminar de abrir aqui, que eu já mostro a informação aqui nessas formas intuitivas, né? Bem, então ele está processando aqui as informações, já começaram aqui a aparecer algumas coisas, deixa eu começar aqui pelo começo aqui. Então, o que esse dashboard está me dizendo? Que 95% do meu acesso à internet são aplicações em nuvem e só 4,5% são acessos a páginas web, né, não consideradas como aplicação. 43% dessas, 43 aplicações dessas que eu acesso são Shadow IT, somente 4 são aplicações sancionadas. Aqui eu consigo ver o score de risco por aplicação, por percentual de acesso por score de risco, perdão, né? Então, 14% das aplicações que eu acesso são aplicações com pior score de risco possível, né? Se eu clicar aqui, esse dashboard ele é todo drill down, então, quando eu clico, eu vejo exatamente quais são as aplicações. Então, tem aqui Spotify, tem TikTok, tem aplicações que têm score baixo mesmo, mas são aplicações de redes sociais, de música, mas tem também um transfer Wise for Business. Quem será que está usando essa aplicação na minha empresa? Será que está carregando informações sensíveis aqui nessa aplicação com dados da empresa? Então, você pode ir fazendo essa investigação aqui até chegar nessa informação, tá? Aqui embaixo, a gente tem esse gráfico aqui, por exemplo, mostrando que eu tenho dados que violam LGPD sendo carregado no Microsoft Azure e está sendo feito upload em uma conta, em uma instância que não pertence à minha empresa. Então, eu tenho aqui acessos, uploads sendo feitos com informações que violam LGPD também no Slack, só que é na conta da Netscope. Tudo bem, não tem problema. Agora, se tem esses uploads sendo feitos em instâncias de outras empresas, por quê? Que dado é esse que o usuário está carregando em outras contas? Ou a gente poderia acrescentar uma coluna aqui do país de destino, né? Porque tem um artigo lá na LGPD que fala que transferência internacional de dados pessoais e sensíveis brasileiros só pode para países que têm uma lei equivalente à LGPD. Então, se aparecer um país aqui no destino que não tem aquela lei equivalente, o DPO, através desse monitoramento aqui, vai ter o trabalho dele simplificado aí para começar a corrigir essas questões dentro da empresa e fazer as investigações que ele precisa fazer, né? Então, veja que tem várias formas de expor o dado, né, em tabela, em linha de tendência, né? Aqui a gente está vendo a tendência do número de incidentes de DLP. Então,
teve um dia aqui que teve 183 incidentes, no dia 26 de fevereiro. O que aconteceu nesse dia? Você pode clicar e fazer a sua investigação aqui, né? Então, é muito fácil, é muito simples aqui obter informação. Bem, eu vou abrir espaço aqui agora para saber se alguém tem alguma pergunta, se tem alguma dúvida. Estou vendo aqui no chat, tem muitas pessoas aqui conectadas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Isso se aplica para o Drive da Google também, no caso Google Drive. No caso, para fazer o controle de instâncias, Yuri, foi sobre o controle de instâncias? Isso, sim. A gente também suporta Google para fazer o controle de instâncias, tá? Então, você pode dizer que o usuário só pode entrar na conta da sua empresa, só pode abrir o Gmail da sua empresa, que é uma medida mais rígida, né? O usuário só pode fazer login na conta da empresa. Mas você pode trabalhar de um modelo mais flexível também. O que seria o modelo mais flexível? O usuário pode fazer login no G-Drive pessoal dele, só que ele não pode fazer upload de documento. E você ainda tem um modelo mais flexível. O usuário pode entrar no G-Drive, pode fazer upload, ele só não pode fazer upload quando for um dado sensível da minha empresa. Então, você deixa ele fazer qualquer upload na conta da empresa, desde que não seja malware. Na conta pessoal dele, ele pode fazer alguns uploads, outros não. Então, a solução ela permite você ir ajustando, né, a política para conseguir permitir exatamente o que a empresa quer que seja permitido e bloquear aquilo que tem que ser bloqueado. Tá? Bem, pessoal, caso alguém tenha mais alguma dúvida, fico à disposição aqui mais alguns minutos. Se não, agradeço aí o tempo de vocês, espero que tenham gostado. E a Brasiline, junto com a Netscope, aí, fica à disposição para poder visitar vocês ou fazer uma apresentação para o time todo de vocês, eventualmente até uma prova de conceito. Isso aí. A gente que agradece aqui, Carlito, pela parceria, né, disponibilidade aí. Agradeço todo mundo também que participou aí dessa etapa da maratona. Eu vou colocar um e-mail aqui do comercial, caso surja alguma dúvida após a maratona aqui, podem estar colocando aqui, a gente tenta responder para vocês. Ou se tiverem interesse na ferramenta da Netscope aí, e sobre ZTNA, CASB, né, chama a gente aqui, a gente marca uma reunião, envolve o time de engenharia aqui da Brasiline, o time de engenharia da Netscope também, e tenta solucionar e ajudar vocês na estratégia de cibersegurança de vocês. Pessoal, se não tiver nenhuma pergunta a mais aqui, a gente vai estar encerrando, né? Chegamos aqui a 11 horas, conseguimos bater a nossa meta aí, né? E até a próxima aí, pessoal. Obrigado mais uma vez, Carlito. Valeu, obrigado, eu que agradeço. Pessoal, obrigado. Nos vemos na próxima semana aí. Um abraço a todos. Tchau, tchau.